Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho, as Boas Novas de Deus. E hoje vamos falar sobre as bruxas, né? Vamos trazer o que foram as bruxas, como elas foram conhecidas, durante os séculos, como que elas foram associadas, a origem do próprio nome, né? E a história das bruxas de acordo com a visão tradicional, né? Vamos falar sobre como os livros, os contos e o cinema trataram as bruxas, a magia negra como uma das funções principais das bruxas, né? Os estereotipos, né? As bruxas a partir do século XIII, né? A visão contemporânea que se tem sobre as bruxas. E aí nós finalizaremos, traremos todo um contexto histórico sobre as bruxas, o Dia das Bruxas também, né? Que você talvez conheça por outro nome, nós vamos abordar. E a bruxa do amor, né? Também é interessante falarmos sobre isso, né? Sobre todos esses conceitos e toda essa concepção sobre esse tema, que são as bruxas, né? Que é mais um tema da ciência da religião e que nós vamos explorar, né? Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, porque assim você vai fortalecer o canal e isso acaba influenciando outras pessoas de terem acesso também. Compartilha, né? E dá o teu joinha para que o vídeo ele tenha mais relevância, né? Também tem várias temáticas que foram trabalhadas aqui no canal sobre várias outras religiões, né? E vários temas voltados para a ciência da religião, como também para a teologia. Então vamos explorar esse tema, vamos falar sobre as bruxas nesse vídeo, né? Ou a ideia de bruxaria, né? Então, primeiro nós precisamos entender o que é uma bruxa, né? E a bruxa é um nome, né, dado a uma mulher, né, que supostamente possuía conhecimento sobre poderes ocultos, né? Esses poderes voltados para a natureza, manipulação da natureza, encantamentos, como também a própria magia, né? Só que o que nós precisamos ver é que durante os séculos, né, sempre houve uma estereotipação com relação a esse conceito, as bruxas em si, né? E esse estereotipo negativo levava tanto as pessoas, as bruxas, a serem perseguidas e punidas, né? Exatamente por causa das suas crenças, pela maneira das suas práticas religiosas, né? Quando nós falamos, precisamos entender também a questão do nome em si, o nome bruxa, né? Esse nome ele vai derivar exatamente da forma pejorativa como elas eram vistas, que são a própria perseguição, né? Brucia, né? Que é uma expressão exatamente italiana e que vai vir exatamente desse estereotipo e voltado para a perseguição, que significa queimar, né? Do verbo bruciare, né? Queima, né? Ou queimar, né? E então esse que é o significado do nome, né? A história tradicional, quando nós voltamos para a história tradicional com relação às bruxas, né? Essa visão mais tradicional, nós vamos até meados do século XX, né? Que é uma visão que predominou, né? A visão predominante sobre as bruxas, que foi construída principalmente durante a Idade Média, né? A Idade Média desenvolveu-se essa compreensão do que seria a bruxa e nós vamos ver mais um pouquinho à frente exatamente isso, né? Quando nós nos voltamos também a visão tradicional, nós nos voltamos para os livros, né? Os livros, os contos infantis, né? O próprio cinema, o próprio teatro, né? Que traz características específicas sobre as bruxas, né?
dizem que elas sempre são retratadas, não dizem, né, mas elas sempre são retratadas, tanto nos livros como os contos infantis e o próprio cinema, né? E dentro do teatro são retratadas como velhas, né? Velhas de roupas esfarrapadas, né? Escuras, concundas, né? Narigudas e com uma risada, né? Uma risada bem marcante e aterrorizante também, né? Mas não só isso, mas também ela tem outras características, né? Elas eram descritas também como extremamente pessoas más, né? Com hábitos canibais, né? Comia as criancinhas, né? Libidinoso ou mesmo desprovida de escrúpulos moral, né? Então nós temos mais ou menos essa compreensão, mas essa compreensão tradicional, essa visão tradicional que se aborda, se trata desde muito tempo com relação à bruxa, né? A prática da bruxaria. A magia negra também aparece como uma das principais atividades das bruxas, né? Que utilizavam essa magia tanto para derrotar os seus inimigos, né? Como também fazer o mal às pessoas, né? Outros elementos que trazem esse estereotipo da bruxa, né? Da bruxa a partir dessa visão mais tradicional, né? A questão do um chapéu pontudo, né? Nós vemos isso muito em Hollywood, né? O gato preto, nós podemos até fazer uma referência com o Chaves, né? A bruxa do 71, né? E ela tinha um gato, caso não esteja enganado, é um gato que chamava Satanás, né? A questão do caldeirão, onde cozinha as crianças, né? A vassoura que voa, a bruxa voando em cima da vassoura, exatamente, que reforçam exatamente esse estereotipo, né? A feiticeira satanista. Por volta do século XIII, voltando agora, né, um pouquinho atrás, por volta do século XIII nós tivemos a primeira Inquisição, né, onde a Igreja Católica ela vai reconhecer a existência das bruxas, né, e aí passa a perseguir as bruxas de uma forma implacavelmente, né. A partir do momento que se suspeitava que alguém praticava bruxaria, né, os inquisitores então prendiam essas pessoas, né, essas mulheres acusadas de bruxaria, torturava, né, e obrigava elas a se autoincriminarem, né. Por fim, depois de tudo isso, o que acontecia? Elas eram assassinadas, né, e muitas vezes elas eram queimadas vivas, né. Elas eram queimadas vivas. Quando nós nos voltamos para a visão contemporânea com referência às bruxas, né, principalmente no final do século XX, né, a visão sobre as bruxas ela começa a ser contestada, né, socialmente. Nos anos de 1970, né, vai surgir na Europa e principalmente nos Estados Unidos o neopaganismo, né? Se você quiser entender um pouquinho o que é o neopaganismo, tem um vídeo aí, 2 vídeos aí sobre o neopaganismo, então vai aí no canal e acessa, né? Mas é o conjunto de diversas correntes religiosas, né, modernas, né, que foram influenciadas por cultos europeus pré-cristãos, né? O movimento do neopaganista, né, o neopaganismo, vai ter uma visão diferente com referência a essa bruxa. Por quê? Porque a visão neopaganista vai pregar que a bruxa seria, na verdade, uma sacerdotisa das outras religiões, as religiões antigas, né? Inclusive, em 1986, né, a Wicca, né, que é a maior corrente paganista conhecida, ela vai ser oficialmente reconhecida como uma religião nos Estados Unidos, né? Os membros dessa religião se auto-intitulam bruxos, né? E praticam magia, né? Veneram a natureza, as divindades da antiga Europa, né? E consideram que a bruxaria seria a mais antiga das religiões, né? A prática da bruxaria. Então nós vemos um reavivamento a partir do neopaganismo, né?
até em 1900, de 1970 até agora, uma nova visão sobre as bruxas vem sendo disseminada, né? Elas seriam então, a partir daí, além de sacerdotisa de cultos ancestrais, mulheres que tinham poder, né? E que nesse caso a visão contemporânea é que essas mulheres elas foram perseguidas porque elas ameaçavam o patriarcado, né? Que aí vai passar a perseguir elas por séculos, né? Uma obra que nós vamos aqui abordar agora, né? Foi uma obra em 1979, mais precisamente, né? De uma escritora norte-americana, né? Que é Marian Zimmer Blanday, né? Ela publicou uma obra, né? As Brumas de Avalon, né? E nessa obra, a obra ela vai narrar exatamente a vida do mítico rei Arthur, né? Só que o enfoque, né? Completamente novo, né? As figuras feministas são protagonistas, vão protagonizar a história, né? E dentre elas, Morgana Le Fay, né? Por exemplo, que é meia-irmã de Arthur, do rei Arthur, né? Tradicionalmente nessa obra ela é retratada como uma bruxa e vilã. Ela é descrita na obra como uma sacerdotisa sagrada do culto celta, a Grande Mãe. Então veja, uma obra, inclusive essa obra ela foi best-seller de imensa repercussão, né? Inclusive ajudando a reforçar essa nova interpretação, essa reinterpretação, né? Neopagã sobre as bruxas, né? Uma coisa também, quando nós falamos sobre as bruxas e que nós não devemos deixar passar, é o Dia das Bruxas, né? Que no caso é conhecido como Halloween, né? E que é uma festa ocidental, né? Que é comemorado em dia 31 de outubro, né? Inclusive no Brasil de vez em quando tem umas festas. E essa data é interessante, que o Dia das Bruxas, a data foi criada na Irlanda. Muita gente não sabe, mas foi criada na Irlanda, né? E a tradição cresceu e se espalhou por todo o mundo, né? Através, no caso, dos Estados Unidos da América, né? Nessa prática, né, no Dia das Bruxas, né? As crianças, elas costumam sair pelas ruas, batendo... E aí elas batem de porta em porta. Nós vemos muito isso em filmes, né? Em filmes de Hollywood. E aí elas têm, né, gostosuras ou travessuras, né? Se as crianças elas não ganharem doce, então ela tem a permissão de fazer uma pegadinha ou uma travessura na casa da pessoa, né? Como se fosse um pequeno, no caso, diabinho. Em inglês, inclusive, a palavra bruxa é witch, né? Agora, outro ponto também que nós vamos abordar aqui, estamos seguindo para o final do vídeo, para não ficar muito grande, mas outro ponto também que merece destaque sobre as bruxas é a bruxa do amor, né? Que é também conhecida como a feiticeira do amor, né? E essa bruxa do amor seriam as mulheres que exatamente praticavam a magia branca, né? Então elas utilizavam os conhecimentos e as forças da natureza para se proteger das energias negativas e da magia negra, como também de promover essa feitiçaria voltada para o amor. De maneira metafórica, nós podemos entender o seguinte, que essas bruxas representam as mulheres que acreditavam em forças positivas, né? A bruxa do amor, forças positivas do ser humano e do sentimento do amor, né? Por exemplo, energias para combater maldade ou mesmo da adversidade da vida. Então, por isso que ela, com essa manipulação que se fazia voltado para gerar esse amor, para produzir esse amor, é que elas passaram a ser conhecidas como as bruxas da magia branca e as bruxas que faziam essa manipulação da natureza, né, para combater esses males ou produzir efeitos voltados para essa área do relacionamento. Aqui eu acho que merece destaque também, para finalizar, uma obra
duas obras aqui, né, que merece ser destacada para você pesquisar e depois estudar um pouquinho, que é As Brumas de Avalon, né, uma obra de Zimmern, né, que foi publicada no Rio de Janeiro pela Imago, né, em 1985. E outra obra que foi usada aqui, né, que é do Russell, J.B. Russell, e o Brooks, né, Alexandre Brooks e Jeffrey B. Russell, né, que a obra é conhecida como A História da Bruxaria, né. Foi publicada pela editora Alep em 2019. Então merece destaque essas duas obras. Então é isso. Eu acho que se vocês não conheciam um pouquinho sobre as bruxas, sobre a bruxaria, passou a conhecer um pouquinho da história que trouxe para vocês, para que vocês conhecessem um pouco melhor sobre as bruxas e a bruxaria. Se você não é inscrito no canal, volto a retratar que você se inscreva no canal e também peço que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento, né, a cultura religiosa que nós trabalhamos aqui no canal. Então é isso e até o próximo vídeo.